Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, esse é o Jonathan aqui do meu lado, caso você esteja assistindo a gente pela primeira vez. E hoje a gente tem a convidada aqui, a doutora Carol Scarpa, que além de pediatra e nutróloga, ela fez um milagre gigantesco que fez com que eu gostasse da pediatria. Então vou deixar aqui o Jonathan apresentar ela para vocês. Hoje o episódio vai ser muito rico de informações, porque a doutora Carolina ela é assim, uma pessoa fora da curva, tem muito conteúdo, então prestem muita atenção no que a gente vai falar hoje, porque talvez mude o seu pensamento em relação à pediatria, em relação à medicina. Então, doutora, é melhor você se apresentar, então, qual é o seu nome, como você chegou até a medicina? Bom, meu nome é Carol, né, Carolina. Eu comecei pela medicina, na verdade, quando eu era criança, eu queria fazer engenharia de alimentos. Sempre, desde pequena, eu sabia a caloria dos alimentos, eu sabia de tudo. Caloria de abacaxi, eu lembro até hoje. E aí, cheguei a ficar em próximo excedente na Federal de Viçosa, para engenharia de alimentos, assim que eu saí do terceiro colegial. Aí depois eu falei, não é isso que eu quero, não quero mexer com número, eu quero mexer com gente. Aí eu falei, vou fazer nutrição. Aí eu conversando com meu pai falou, Carol, será que é isso mesmo que você gosta? Eu falei, não, acho que é medicina mesmo, então vou ser corajosa e vou para fazer o que eu quero. Uhum. E aí eu fiz o cursinho e entrei. E aí, você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade em Teresópolis. Teresópolis, no Rio, né? No Rio. Nossa, legal. Então você passou com um ano de cursinho, assim? Como foi? 2 anos. 2 anos. 2 anos de cursinho. Legal. Nossa, muito legal. E aí, como que foi esse processo de escolher medicina mesmo? Foi sofrido, assim? Ou você foi assim, é isso que eu quero e já era? Não, assim, eu demorei para decidir, eu fiz as avaliações, né, como psicólogo e tal, para escolher, e lá dava uma das opções medicina. E quando a gente vai ver, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de cuidar. Uhum. Eu falei, acho que é isso mesmo, e realmente me encontrei na medicina. Nossa, muito legal. E aí, durante a medicina, você fez lá em Teresópolis, a gente tem contato com várias áreas. Como que foi a escolha pela pediatria, né? Que é a sua primeira residência. Vamos por parte aqui em ordem cronológica. A escolha da pediatria foi por gostar de criança. Sempre, assim, quando eu estava na faculdade, eu ia em festa, assim, da família, todo mundo, Carol vai ser pediatra, porque olha como ela gosta de criança. Aí eu, imagina, nunca que eu vou querer pediatria. Aguentar aquelas mães me chorando, me enchendo o saco a noite inteira, não. Isso não é pra mim. Aí um dia eu tava super cansada, em plantão, no internato, e aí uma criança veio assim, tipo, a mãe entrou, o que seu filho tem? Tosse. Eu falei, pelo amor de Deus, né? 2 da manhã, vem porque seu filho tá com tosse, meu. É horário, né? Aí ela falou, isso. Aí eu respirei fundo e atendi a criança. A hora que a criança foi saindo, falou assim, peraí, mamãe. Voltou, me deu um abraço. Falei, eita. Acho que tudo fez sentido ali. Ali que foi o vínculo mesmo com a pediatria que fechou de vez, então. Que bacana, que bacana. E aí, quando você decidiu, você já foi prestar a residência direto depois que formou? Como que foi o processo? Eu sempre quis isso, eu sempre quis sair da faculdade, entrar na residência. Eu tinha muito essa meta. Eu não queria parar 1 ano para estudar, porque eu senti, vocês sabem, né? Eu sou muito destaque. Aí vai ser assim, se eu parar 1 ano da vida para poder trabalhar, eu sou muito destaque. Eu quero terminar logo o que eu tenho que fazer e ir para o mercado. Se eu parar, e é o receio que eu tenho quando as pessoas param, é realmente desanimar de fazer residência e aí ficar como clínico geral. Né? E aí, por isso, eu já entrei direto. Já foi direto. E aí foi realmente, conseguiu direto depois de formado. Direto depois de formado. E aí você foi para São Paulo, certo? Isso. Fez onde lá? Fiz no Hospital Menino Jesus. Menino Jesus lá em São Que é Paulo. do Sírio-Libanês. Que é uma das melhores residências de pediatria, né? Ficou tímida, mas Não, mas tipo assim, passando melhor. Direto, assim, nossa, muito legal. Mas nesse processo você cogitou alguma outra área durante a faculdade ou não? Não. Cirurgia eu sabia que não era pra mim. Então eu sempre pensei em alguma coisa clínica. E aí eu pensava pediatria e alguma coisa na época ligada à nutrição, à alimentação, porque era uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Mas quando eu terminei a faculdade, ninguém falava em nutrologia, nada disso, né? Aí eu fiz pediatria, e aí depois da pediatria foi que começou a falar, poxa, eu vou fazer nutrologia. Entendi, que legal. E aí acabou a pediatria. Você chegou a emendar uma na outra ou você chegou a ter um período de trabalho? Também? Emendei uma na outra. Tudo emendado desde sempre. Já que é pra começar, vamos terminar. Mas eu ouço muito falar isso, que se você parar do R2 ou R3 pro R4, assim,
você desanima. Você perde um Desanima. pouco o pique dos estudos e tudo mais, é difícil voltar, né? E além de você perder o pique, o que que acontece? A medicina tem uma vantagem que você pode se formar e começar a ganhar dinheiro. Essa é uma grande verdade. A gente tem que tomar cuidado para não se perder nesse meio do caminho. Porque o ganhar dinheiro quando a gente se forma é ganhar dinheiro à base de plantão. E a vida de plantão, no começo, quando a gente é jovem, é tranquilo. Mas depois, com o passar do tempo, a vida do plantão ela é muito pesada, né? Porque é um trabalho pesado, é um trabalho exaustivo. Então, se a gente não faz alguma coisa, essa é a sua vida para sempre, né? Sim. E o que me fez ter certeza que eu estava na área certa foi que logo que eu me formei, entre começar a residência de pediatria, tinha ali um mês, eu tinha que ganhar dinheiro, né? A fonte secou, tenho que trabalhar. E aí, fui dar plantão em São Paulo, como eu já ia fazer residência lá, eu já fui para lá para começar a pegar plantão. E aí, um dia chegou um cara para mim e falou assim: ai, doutor, eu tô com muita diarreia, pelo amor de Deus, você quer ir no plantão? E eu, inocente, né? Falei, então vamos lá, prescreva um soro. Ah, doutor, a senhora me dá um atestado? Aí eu dei o atestado. Falei, então agora você vai lá e toma um soro. Ele não aceitou tomar o soro, ainda voltou e falou assim: doutor, mas se eu passar mal de madrugada, eu posso pegar o telefone da senhora para te ligar? Falei, ai, tá vendo? O cara nem devia ter diarreia merda nenhuma. Ele só queria o bendito atestado para não ir trabalhar. Sim. A clínica médica é muito isso de pronto-socorro, né? As pessoas vão na segunda-feira fatalmente lotada para pegar atestado para não trabalhar. Isso é uma realidade muito triste do nosso país, né? Isso é verdade. Falando isso, teve uma vez que eu fui tava literalmente num quadro de emergência, eu fui na segunda-feira, e aí acho que o médico falou assim, meu, o que esse cara tá fazendo aqui? E eu tava mal, só que ele já tinha um preconceito, porque a galera faz isso, e isso é horrível, porque acaba com a qualidade do sistema de saúde, né? Os bons pagam pelos maus. Exato, é muito ruim isso. É o que eu ouço falar. Agora é uma brincadeirinha, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não vou olhar pra câmera, tá? Que é uma brincadeirinha que o pessoal fala que segunda-feira é o dia do Profenid M. Que o cara ele vai ganhar o atestado dele, mas ele vai fazer por merecer, porque o Profenid M dói, cara. Então, assim, quem atestado vai ganhar, mas olha, vai fazer por merecer. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Não, brincadeira, mas assim, é isso. Segunda-feira é o dia mundial do atestado, né? Isso mesmo. Não tem como Uma fugir coisa- muito disso. Considerando o que você falou de plantão e sobre você ir pra residência pra você não viver nessa vida de plantão, uma coisa que eu fiquei chocado, assim, com a vivência de hospital é saber que tem pessoas que têm residência, fizeram uma especialidade que vivem de plantão ainda. E aí, uma coisa que eu não sei, até acho que é bom a gente falar sobre isso, é o valor do plantão de generalista não tá tão longe do valor do plantão de um residente, pelo menos é o que eu ouço falar, né? De um especialista, na verdade. E eu queria que você falasse sobre isso, até que ponto vale a pena você fazer residência pra você dar plantão, entendeu? Dentro da pediatria, o pediatra em si, muitas das vezes ele opta pelo plantão, porque exatamente para não ter tanta ligação de pais, né, no celular, ele opta por fazer esse plantão. A gente não tem mais pediatra, infelizmente, para termos só pediatra na porta. Hoje o salário do pediatra é um dos melhores salários, né, dentro de todos os hospitais que a gente vai conversar, só que a gente não fecha a escala mesmo tendo um salário melhor. E aí, por isso, vem os clínicos, né, que são generalistas. Eles ganham um salário menor do que o pediatra e atendem as fichas mais chatas, vamos dizer assim. Que são essas besteiras maiores, tipo tosse, queixas que, na realidade, não tinham que estar no hospital, tinham que estar dentro de uma UBS. Só que o nosso sistema de saúde se mudou de maneira muito errada com o passar dos anos. E ao invés das pessoas terem o acompanhamento do médico da UBS, a gente enfraqueceu a nossa UBS, a gente fortaleceu o nosso hospital. Isso é muito ruim, porque o paciente ele perde o acompanhamento de reposição vitamínica, de alimentação, de vacina, e ele passa a procurar só o atendimento emergencial. E o que acontece? Esse cara para no pronto-socorro hoje porque está com tosse. Aí ele volta no outro dia porque começou a ter febre. Aí no terceiro dia ele volta porque a febre voltou. Só que concorda que cada uma das 3 vezes que ele foi avaliado por um médico diferente, que pensou diferente, que não sabe o que o médico anterior fez, não sabe o que outro médico pensou. Então, um paciente que vai tomar cada vez mais antibiótico. Tomando cada vez mais antibiótico, ele vai ficar cada vez mais vulnerável à infecção, cada vez mais alteração da microbiota desse paciente. Então, a gente gera um ciclo vicioso dentro do pronto-socorro muito ruim. Então, esse paciente mais simples, ele fica para o atendimento clínico. Então, o clínico, ele recebe menos e ele atende um perfil de pacientes diferentes do pediatra, que vai atender o paciente mais complexo.
E dentro de um plantão, o legal, não é o legal, né? É chato a gente falar isso, mas assim, o mais interessante para o médico é atender o paciente mais grave. Uhum. Então também tem essa vantagem, né? Sim. Sim, sim. E, bom, já que aproveitar puxando o gancho assim, a diferença de remuneração por hora, então, do generalista para o pediatra é considerável? Como que é? Gira em torno de 20%, 20% de diferença. mais ou menos isso. Eu acho que a longo prazo faz uma grande diferença, né? Faz. Na Se a gente soma final. parar para pensar assim, 10, 20 reais por hora, se o plantão são de 12 horas, Uhum. né? É um salário diferente Um no salário final do bem mês. diferente, sim. Uhum, com certeza. Beleza, entendi. Voltando para a época da residência, teve alguma coisa assim que você viveu lá e assim fortaleceu, falou, não, realmente é isso que eu queria mesmo, acendeu a luz, ou você já foi desde sempre, já teve um momento assim? Eu sempre gostei, assim, só que é engraçado, né? Tem algumas coisas que marcam a gente. As pessoas acham que médico é tudo frio, né? E a gente não é. Eu lembro uma paciente que a gente perdeu, que era uma menina que todo Natal internava com a gente na época da residência. E o dia que ela morreu, eu lembro que eu saí do hospital. Acho que eu gosto de correr, mas eu nunca corri tanto na minha vida e nunca uma corrida foi tão libertadora, porque a gente tem esse apego, né? Então, acho que a pediatria, desde a criança tem uma inocência muito diferente do adulto. Então, isso conquista a gente. Mas a gente tem muitas dificuldades no meio do caminho. Lidar com mães é muito difícil. Então, isso dentro da residência também foi um desafio. Aprender a falar. Sim, a se comunicar não só com a criança, que acho que dependendo da idade, obviamente, né? É É. uma comunicação diferente, mas também tá ali se comunicando com a mãe. E como que é esse processo de você conseguir ganhar o pai, né? O pai e a mãe? Porque acho que é o mais difícil, né? Desafio, acho que o maior da pediatria, ao meu ver, é esse. Eu acho que tem que envolver assim, confiança. E a confiança começa quando a gente acredita naquilo que os pais falam pra gente. Um erro muito grande nosso hoje é que o médico forma e ele acha que ele é Deus. Só que a gente não é nada, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. E a gente tem que acreditar no que o pai fala. Se a gente acredita naquilo que ele fala, fatalmente ele vai acabar confiando em você, porque ele vê que você valoriza a queixa dele. Então, talvez para mim, uma queixa, para mim, assim, minha filha não dormia à noite, pode ser tranquilo, mas para outras pessoas isso pode ser avassalador. Então, a gente tem que ouvir o que o pai quer, o que incomoda o pai, para a gente poder entender o que está cometendo nessa criança. Isso é muito importante. Nossa, muito bom. E tem algum momento de insegurança teve, né, assim, ao longo da época, assim, você atender um pai, alguma coisa, bate aquela dúvida, a gente adquire isso mais na residência ou realmente depois da residência, quando vai pegando volume em consultório, em pronto atendimento, como que funciona? A insegurança sempre surge. Então, eu acho que sempre que a gente se forma, é importante a gente ter alguém junto da gente. E mesmo na residência, mesmo depois de médico formado, já bastante tempo formado, até hoje, tem situações que a gente se vê assim e fala, meu Deus, o que é isso, né? Muitas vezes a gente tem essa insegurança, mas o nosso princípio é, ok, eu não sei, mas eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou saber o que está acontecendo. E o estudo tem que ser contínuo, isso é fato. Você pode ter ali 12 anos formado, igual eu tô, e tem que continuar estudando, porque senão a pessoa, você vai ficando para trás e as doenças vão surgindo e a gente vai começar a desconhecê-las, né? Não pode. Perfeito. Você quer mais abordar mais alguma coisa de residência e tudo mais? Teve algum momento assim que você pensou em desistir na residência? Desistir não, mas residência para fortes. Eu lembro de uma coisa muito... Meu pai, depois que eu me formei, meu pai, ele falou, Carol, eu não consigo mais, né, assim, continuar te ajudando. Então, eu me sustentei sozinha na residência. E eu trabalhava muito fora. E eu não tinha carro em São Paulo. Eu lembro uma vez que eu tava na Avenida Paulista, eu já tava, tipo, eu carregava minha bolsa e eu já tinha, tipo, colocado várias roupas íntimas lá. E aí, tinha acabado minha calcinha. Porque eu fui trocando, todo dia tomando banho, entre um plantão e outro. Falei pro meu amigo, falei aqui, para na Paulista, para aqui na Marisa, tem uma Marisa na Paulista. Falei, para aqui, porque eu preciso comprar uma calcinha que acabou. Porque essa história ali, você tem que trabalhar 60 horas semanais. Isso é no papel. É fato que tem estágio que você faz horas a mais, horas você faz horas a menos. Mas se você falar assim, já estou cumprindo minhas 60 horas semanais, eu estou indo para minha casa, é desrespeitoso até com o paciente, né? Eu acho que hoje a gente tem essa mudança de inversão das pessoas, eu não vou trabalhar mais do que 60 horas, isso é um absurdo. Mas o seu paciente que está ali, está contando com você, né?
Então, ok, amanhã você vai lá e descansa, mas hoje esteja aqui trabalhando. Uhum. E esse é o momento cansativo, assim. É o momento que você fala assim, nossa, que vontade de desistir, porque você ganha pouco, trabalha muito. E muitas vezes você fala, mas eu não tô aprendendo como eu deveria aprender. Só que porque o aprendizado é engraçado, mas vocês não veem o quanto vocês progridem quando vocês aprendem. A gente não tem essa consciência. Essa consciência quem tem são os outros que estão com a gente. Eu vejo os nossos R2, né? Quando eles eram R1s, nossa, até a menina que tá agora na enfermaria, a Dani, posso falar porque é um elogio? No R1 eu falava, meu Deus do céu, a Dani é muito. Ela era assim, lenta. E agora quando chega no R2, brilhando, sabe? Não só ela, mas ela, a Gabi, a Vitória, todos que estão passando agora com a gente na enfermaria, as R2 de um modo geral, Isadora, acho que é R3. São meninas que você vê a evolução delas, assim. E elas mesmas falam, nossa, mas eu evolui tanto assim. É, evoluiu, graças a esse tanto de horas que trabalhou lá atrás. Eu acho bom muito bom falar sobre isso, porque hoje a nossa geração, assim, é uma geração que é muito exibicionista nas redes sociais, sabe? Tem sempre uma vida perfeita. E eu mesmo, na faculdade de medicina, às vezes eu não consigo dar conta de ter, sei lá, meus horários organizados, minha casa organizada, minhas roupas lavadas, isso aqui. E que bom que não sou eu. Eu vou te contar uma coisa. Eu lembro que teve uma vez que eu tava nessa vida louca, residência, trabalhando muito, e eu não tive um minuto para tomar banho. Isso já era 3 da manhã. Eu atendendo o paciente, eu falei, nossa, o paciente deve estar pensando aqui, né, que veio com uma médica, pediatra, né, limpinha, e mal sabendo que eu nem tomei banho. Não deu tempo. É loucura. É né? assim. E a gente pode falar agora sobre a subespecialidade? Podemos. Que daí eu quero. Vamos fazer na ordem cronológica, né? Que tem tanta história para contar. Porque daí eu queria abranger que ela acabou de falar também da residência, ela assim, os nossos residentes para ela tocar nesse assunto. Então vamos falar da Nutri. Pode começar, pô. Você tem essa subespecialidade que, na verdade, não é uma subespecialidade, é uma outra especialidade, né? A nutrologia é uma especialidade, né? É que, na verdade, a nutrologia a gente não pode fazer residência direto, Uhum. né? Você tem que sempre ter uma base antes de ir para a nutrologia. Existe pós-graduação de nutrologia, mas é uma visão um pouco diferente da residência. Uhum. A residência dá plantão de porta. Caramba, então porta mesmo. Na Plantão Nutri. porta na Nutri de residência. Mas No aí você faz o R3. quê? Na verdade, na minha época, R3, né? Uhum. Atendimento de porta. Mas aí são casos direcionados ou Não, casos casos porta? gerais, casos gerais. Nossa, Caramba. legal. Casos Não é gerais. legal, não. É. Tá no Não, legal pela terceiro, experiência. quarto ano Você de faz no residência. terceiro ano, no quarto você não faz, mas tá. no primeiro ano, no primeiro do R3, né, que agora seria R4, faz. E aí, então você fez pediatria em um hospital e você fez nutrologia em outro hospital. Em outro Qual foi o hospital. hospital? Como foi, assim? A nutrologia eu fiz na Unifesp. E como que foi esse processo, assim? Foi prova e aí você passou direto também? Prova também, passei direto também. Nossa, brilhou, assim. É pouca coisa, né? Passei direto também. E eu já estava em São Paulo, então para mim era mais fácil. Eu gostava bastante, né? Então a minha chefe brincava que lá vem a Carol com o livrinho dela embaixo do braço. Eu andava com o meu livro de nutrologia para cima e para baixo. Sempre foi uma área que eu gostei muito, né? Tanto que hoje mesmo na minha vida pessoal, assim, eu gosto muito da pediatria, mantenho a pediatria hospitalar, que é minha paixão também. E a nutrologia eu acabo focando mais no consultório para poder conseguir direcionar, porque senão a cabeça funde. Sem dúvida, sem dúvida. Até tava brincando com você, né, antes da gente começar aqui, como que você dá conta, né? Então, só para atualizar aqui o pessoal, então, para vocês não perderem aí. A Carol, ela fez pediatria, fez nutrologia, então agora a gente chega na parte administrativa. Você é chefe do setor de pediatria aqui do municipal, né? Isso. E também chefe da parte de... E sou médica da MTN, né, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional do hospital. Então, mais o consultório, Mas o mais as aulas que você dá pra gente. Mais a vida de casado, Mais, né? Que é outra... mais a vida de mãe também. Mais a vida de mãe. Essa noite eu cheguei em casa, ontem, né? Eu cheguei em casa, eram umas 6 horas. Eu fiquei com minha filha de 6 às 8, 8h30, ela dormiu e fui corrigir prova até meia-noite. E acordei hoje 4h30. Nossa senhora. Já trabalhou hoje, tá aqui conversando com Com a a gente. gente, Nossa, que legal. Sobre nutrologia, acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso, porque é uma área que está em crescimento e tem muita visibilidade na internet justamente porque tem muitos gurus, assim, da nutrologia, né? E aí eu queria muito saber qual é a sua perspectiva sobre o crescimento da nutrologia, desinformação,
O que você acha de residência versus pós-graduação? Quais são suas concepções dessas paradas mais polêmicas, assim? Eu acho que a nutrologia, ela acaba sendo uma área muito polêmica em todos os setores, né? Porque a gente tem médicos recém-formados que se dizem nutrólogos, gente que nunca teve nenhuma experiência e fala que é nutrólogo. E às vezes acaba tomando atitudes que algumas pessoas falam, isso aqui não tem estudo. Porque é muito diferente. A gente tem uma medicina tradicional e a gente tem uma medicina que é um pouco mais maleável, que não aceita tanto solo de referência laboratorial. Então, isso aqui acaba trazendo muito contestamento, sabe? E eu acho que quando a gente pensa no paciente, o foco é sempre esse. Então, assim, a gente fala assim, Carol, mas você trabalha, às vezes, com níveis de vitaminas diferentes do laboratório. Eu trabalho. Não vou, assim, se o paciente está no limite inferior, para mim, algumas coisas não é interessante. Eu quero aumentar um pouco mais. Só que algumas pessoas trabalham em níveis muito acima. E aí, quando a gente trabalha em níveis muito acima, aí começa a ter muita confusão. Porque aí tem o risco do paciente, e é muita gente que se diz que sabe, que na verdade não sabe direito o que está fazendo. E como a gente falou agora há pouco, né, do paciente da segunda-feira que paga pelos maus, os bons dentro da nutrologia também pagam pelos maus. Isso é fato. E aí fica todo mundo mal visto. Só que na verdade não é essa a realidade, né? Eu acho que a gente tem que, sim, ter uma medicina baseada em evidências, acho que isso é fundamental, mas centrada no paciente. Né? Faz muito sentido. E o que acontece muitas vezes é que às vezes os pacientes chegam para mim e falam, Carol, eu fui no gastro porque eu tô com dor de estômago. Aí eu fui no neuro porque eu tô com dor de cabeça. E aí eu tô vindo em você porque eu quero emagrecer. Mas esse paciente, ele é 3? Ou ele é 1? Então, acho que o que falta hoje é a gente entender que o paciente é um ser inteiro, né? E eu, assim, sempre que uma pessoa chega e fala, fulano fez isso pra mim, ciclano fez aquilo, dificilmente eu vou falar, fulano fez errado, nada a ver isso que fulano fez. Não, eu vou aceitar, porque às vezes o conhecimento que ele tem não chegou até mim, e isso é normal. Há 15 dias atrás, a gente estava discutindo, saiu um artigo associando o paciente apendicectomizado faz uma alteração da microbiota intestinal dele, que aumenta o risco absurdamente dele ter câncer coloretal no futuro. Quantas pessoas vocês acham que chega a essa informação? Pouquíssimas. E a minha pergunta é, quantas coisas as outras pessoas sabem e eu também não sei? Então, assim, a gente tem que ter humildade de entender, eu não conheço isso aqui, mas você está se sentindo melhor? Tudo bem. Esse é o ponto principal, né? Entender o paciente. Acho que é isso que está faltando. Sim. Nossa, muito legal isso de você ter falado da medicina baseada em evidências, porque apesar de ser uma nova, não teoricamente uma nova vertente, uma coisa que está sendo difundida agora, muitas pessoas não têm contato, literalmente, com essa... Que eu julgo ser muito importante, assim, né? Se baseado mesmo em estudos, fazer uma coisa que você sabe o que você está fazendo, não é voz da sua cabeça, assim. E a gente vê muito isso, né? Acho que não só com a nutrologia, mas acho que de um tempo para cá, tanto a parte de endócrino quanto a parte de nutrologia fica cada vez mais em evidência por conta de emagrecimento, de bem-estar e tudo mais. E a gente vê muita gente que realmente acaba fazendo cursos, mas não tem a vivência da residência e acaba atrapalhando. Mas dentro da Nutro, eu queria saber se tem muita interferência, às vezes, de nutricionista. Como que dá não uma briga, mas assim, que fica batendo diferente, assim, como que funciona isso? Tem um pouco, mas assim, por exemplo, no hospital eu trabalho bastante com nutricionista. E a gente tem uma relação muito legal. Porque é uma relação de respeito, na verdade, né? Às vezes o paciente fala assim, eu quero emagrecer. Grosseiramente eu ajudo com alguma coisa da alimentação e tal. Mas eu quero um plano alimentar por dia. Quem vai fazer isso é o nutricionista. Isso é a função dele, efetivamente. Então, é uma coisa que a gente consegue até trabalhar em conjunto, sabe? Não precisa ter um trabalho separado. Acho que é importante a gente estar sempre junto, como psicólogo e psiquiatra, né? Que até hoje ainda tem algumas rusgas, muitas vezes, mas acho que está cada vez mais entendendo que são coisas que podem trabalhar juntos, não precisa estar distante. Quem ganha é o paciente, né? Quem é o paciente, com certeza. Você conseguiria dividir assim pra gente qual é a função do nutrólogo e qual é a função do nutricionista? Basicamente é isso mesmo. O nutricionista ele vai fazer bastante o plano alimentar, né? Então, assim, o que eu posso comer na segunda, na terça e na quarta que eu treino? Terça e quinta que eu não treino, o que eu como? Sábado e domingo, o que eu como?
É muito isso. E algumas suplementações eles conseguem fazer dentro daquilo, né? Agora, suplementação de coisas isoladas, aí tem que ser o médico mesmo. E a associação, né, doença, o médico conhece doença, né? Entendi. Aí você acaba conseguindo ver algo decorrente de algum fator nutricional que está causando algo, ou seja, uma consequência de outra doença. Sim. Aí é mais parte do nutrólogo mesmo. Uma coisa simples que eu até dei para vocês na aula, pouco tempo atrás, acho que não sei se eu comentei com vocês. O paciente chegou para mim e aí pediu os exames, no retorno eu falei, nossa, você não tá com ressecamento no olho, não? Nossa, doutor, eu tô, já fui em 4 oftalmologistas, mas não melhora. Já me passaram um monte de colírio, não melhora. Eu falei, então, você tá com hipovitaminose A. É. Era simples, era só da vitamina A e agora ela tá ótima. Ah, que legal. Legal. Eu acho que É a baseado... falta de olhar no todo. Sim, exato. Eu acho que baseado nisso, eu acho que tem uma desvalorização muito grande da clínica mesmo, né? Em detrimento de áreas mais, sei lá, de procedimento, cirurgia. Acho que as pessoas desvalorizam muito a clínica e a clínica é a base de toda a medicina, na verdade, né? O cirurgião é importante, óbvio, ele vai lá e vai resolver muitas coisas que o clínico não vai resolver. Mas essa desvalorização, quem sai perdendo muito é o paciente, porque foi até que você começou a falar sobre UBS, sobre o hospital e tudo mais, as pessoas não vão para o UBS, não tem esse tratamento clínico, aí vai chegar na mão do cirurgião porque já tá, tipo assim, ferrado e não tem o que fazer, na real. Vai fazer um tratamento ali de remendo e você não tem uma perspectiva de vida significativa, assim. E é uma cultura do nosso país mesmo, né? Eu acho que os valores daqui estão muito invertidos, né? Você pega um paciente, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia de apêndice, uma apendicite, ele quer ir pro SUS e o SUS resolveu o problema dele. Mas se ele quer ter a última televisão, ele não aceita pagar pro médico, se tá demorando alguma coisa, pro médico poder fazer a cirurgia dele, mas a televisão dele tem que ser aquela televisão de 5 mil reais. Ele não acha caro pagar 5 mil na TV, mas ele acha caríssimo pagar 5 mil, os mesmos 5 mil para fazer uma cirurgia. É muito louco isso, né? Sim. E até dentro dessa estrutura, se a gente parar para pensar que o UBS realmente é o que a gente chama de atenção primária à saúde, né? Então, realmente, o pessoal entende que pronto atendimento, as UPAs, os hospitais, é para resolver naquela hora. Pelo menos a visão que eu tenho é essa. Então, você vai para a UPA, você está passando mal, o cara que está na UPA, ele vai te melhorar ali. O pessoal brinca, pô, fui no hospital, o cara me encaminhou para o médico. Mas a função dele, na verdade, é essa. Ele vai te deixar ok, ó, faça acompanhamento com o médico. Se é UPA, às vezes caminha para a UBS, porque lá realmente você vai ter todo esse acompanhamento mais detalhado, com uma história um pouco maior, um histórico maior também do paciente, entende o universo do paciente, né? Acho que assim, a partir do momento que você consegue entender o que está ao redor dele, você consegue tratar melhor a doença dele. Só que o pessoal quer ir para a UPA, quer resolver e esquece, não volta mais, né? Isso, antes de surgirem, antes da gente ter as UPAs no Brasil, a UBS ela era mais fortalecida. O grande gargalo foi a formação da UPA. Porque hoje a UPA, o que a UPA resolve? Situações de emergência menos complexas, né? Menos complexas. Que concorda comigo que eram coisas que a própria UBS poderia resolver. Com certeza. Sim. Porque qualquer paciente que minimamente grave, que precisa coletar um líquor, né, uma febre a esclarecer em criança, por exemplo, eu preciso coletar um líquor. Nem o líquor ele colhe ali, ele colhe no hospital. Tem que ir lá para o hospital municipal para fazer isso. Sim. Então, a vantagem da UPA, ela se fortaleceu em detrimento do que era mais importante para o paciente, que era manter ali no UBS, né? É uma pena. E é difícil até para o paciente entender, né? Qual é a função da UPA, qual é a função do hospital e da UBS, porque... Uma vez eu liguei para uma paciente que tinha feito uma queixa nossa no hospital, e a queixa era porque a janela não estava, acho que a janela estava aberta ou a janela estava fechada, eram queixas assim. E aí eu falei para ela, olha, mas assim, a senhora já veio aqui 2, 3 vezes, né? Ele, vou voltar amanhã para fazer o raio-x de novo. Eu falei, por quê? Não tem porquê, né? A imagem radiológica não vai mudar de ontem. Agora a senhora precisa passar no seu pediatra da UBS ou no seu médico de família da UBS. E ele vai saber conduzir, porque ali em diante vai ser sempre o mesmo médico te olhando, o mesmo médico te examinando, e o mesmo pensamento, né? Eu acho que aquela história que a gente tinha quando os nossos pais eram crianças, de ser o médico da família, era muito diferente, era muito legal. E a gente precisava ter essa visão de novo, né? Sim. De ter uma pessoa de referência que conhece a nossa saúde efetivamente, sabe como a gente é. E isso se perdeu muito. Eu tenho esperança de que isso volte, assim, a acontecer. Eu vejo uns movimentos mais novos da medicina, assim, tipo,
de slow medicine, assim, medicina do estilo de vida. Eu acho muito válido, obviamente, mas eu acho que desvaloriza. A gente tem uma desvalorização muito grande do médico da família, por exemplo, que tá ficando lá atrás, mas esse cara é muito importante. Às vezes as pessoas querem substituir por medicina do estilo de vida, mas o médico da família tá ali. E ele é útil também, sabe? A mão de obra dele foi cara pra ser formado e tal. Não tem como desprezar simplesmente porque não tá mais famoso, assim, sabe? Acho, sei lá, complexo. Mas eu acredito que no futuro, daqui uns 10 anos, 15 anos, as pessoas vão ter um olhar mais artesanal, assim, pra medicina. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter muita alteração na medicina, né? Eu acho que a automatização, a inteligência artificial, muita coisa vai vir para ficar. E muitas coisas dentro da medicina vai ser alterado com isso, né? Você pega radiologia, patologia, que são coisas que muitas vezes não vai mais depender do ser humano para avaliar. A máquina consegue fazer muitas vezes. Então, eu acho que a gente vai ter muita mudança dentro da medicina e dentro das áreas de especialidade mais para frente. Acho que esses próximos 10 anos são revolucionários se a gente não mexer nessa inteligência artificial, que assusta, né? Assusta. Não sei se você já viu falar do chat GPT. É surreal. Eu faço muita coisa com ele, sou muito sincero. Bom saber, bom saber. Você sabe que o chat GPT também entrega aquele que escreveu o texto, né? Eu vi um advogado que fez uma petição pelo chat GPT e no meio da petição falava que, assim, eu como uma inteligência artificial não tenho como decidir se isso é moral ou ético. Só que o cara simplesmente não leu o texto, protocolou e aí deu tudo aquilo que vocês podem imaginar. Deu ruim, né? Deu Vira ruim. meme até, né? Porque assim, mas ele entrega. Eu acho que assim, se vier para ajudar a gente, tem muito valor. Eu acho que se a gente aplicar de uma maneira que a gente consiga cada vez mais transmitir para o paciente maior segurança, ou que a gente consiga dar mais atenção às queixas do paciente, e, em conjunto com a AI, né, com a inteligência artificial, se ela conseguir tirar da gente um peso, sei lá, não sei nem como isso poderia acontecer, mas assim, de maneira que a gente consiga cada vez mais estar mais próximo, fortalecer a relação médico-paciente, eu acho que tem muito a ganhar a medicina com isso. Talvez a gente perca a função em algumas coisas, mas eu acho que a gente tem que fazer um movimento para, ok, se eu perdi minha função aqui, o que eu posso fazer? O que eu vou me reinventar? Mas pensar assim, o que essa reinvenção pode trazer de bom para o meu paciente. Que eu acho que é o ideal nos próximos anos mesmo, porque acho que negar a tecnologia a gente não consegue. Não consegue. Eu acho que tá vindo, esse chat tá vindo pra furar uma bolha que a gente criou, né? Tipo uma bolha de, por exemplo, vou usar o esquema do PBL que a gente tem. Tem muitas questões do PBL que são questões inúteis, que você não vai pensar, você só vai ser mecânico ali. E a gente tá usando o chat GPT pro PBL. Os professores não sabem, mas a gente tá usando. Eu não sei. Você tá atrasado, meu querido. Eu não sei. Eu uso o médio curso, desculpa. Aí, tipo, eu acho que ele tá vindo pra furar essas coisas inúteis, sabe? Ele vai vir pra substituir essas coisas que você não precisa pensar tanto e deixar a gente livre para as coisas que a gente realmente precisa pensar. Também Sabe? acho. Eu acho muito importante isso. Eu acho que é legal. Vai mudar tudo. Usando Nosso mundo dessa tá muito forma, louco. Eu acho que vai ser evolução, não vai ter jeito. E é o que a gente estava falando antes da gente começar, né? Você pega um plantão. Quem quer trabalhar à noite, final de semana e feriado? Ninguém quer. Então, quem que vai atender esses pacientes? E mais do que isso, né? Será que todos esses pacientes tinham que estar lá dentro do hospital? Porque se a gente vai fora do Brasil, você vai para Holanda, vai para Europa, ninguém consegue passar no atendimento de pronto-socorro de graça como é aqui no Brasil. Né? Hoje, a mãe abre uma ficha para o filho de 5 anos e já que eu trouxe o de 1 ano e de 3 anos, os 3 passam em consulta. E os 3 não tem nada. E eles tiram o espaço daquele cara que está grave. Né? Então, eu acho que, pensando até em saúde pública, a gente deveria pensar numa consciência maior disso, né? Fortalecer a nossa OBS e que a nossa população entenda que quem tem que estar no hospital é o paciente efetivamente doente. Porque se você leva o seu filho no hospital contaminado, o risco dele se contaminar é muito grande. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Eu não levo minha filha no hospital de jeito nenhum. Só quando ela realmente... Já aconteceu dela ter ficado doente, eu ter levado para o hospital. Mas eu trabalho dentro do hospital. Eu não vou levar ela por comodidade para poder me ajudar. Não faço isso. Eu me viro com minha mãe, porque o risco dela estar ali dentro do hospital, mesmo que seja comigo para me acompanhar, é muito grande de infecção. E as pessoas têm que começar a entender isso. Eu brinco que se as pessoas recebessem uma continha na casa de R$5 que fosse, por cada ficha inútil que abrisse, a gente não teria um SUS tão sobrecarregado.
Uhum. Acho que além da parte financeira, também falta muito a conscientização da população. Eu acho que é isso mesmo, porque é o que você falou, veio a UPA, mudou totalmente o jeito da população pensar e de ser atendida, e aí é questão de saúde pública mesmo. Você tem uma diminuição da OBS, o pessoal fala, ah, ele é médico de postinho, que é o que você abordou, só que não percebe que realmente a estruturação é dessa forma. Então, assim, o médico de postinho, ele tá lá para te atender, ele tá lá para resolver seu problema diário. Você não vai precisar ficar passando toda hora que você tiver com um pico de pressão na UPA ou no médico que seja, se for uma coisa mais controlada. Uhum. Ah, minha pressão tá 14/9 hoje. Não, mas você tá tomando remédio? Ah, acabou meu remédio. Isso tudo é coisa que já era para ter sido resolvida no OBS. Então, se você estrutura de uma maneira melhor, você consegue fornecer mais profissionais dentro da OBS para atender melhor a população e desafogando as UPAs e os hospitais, e realmente aí você consegue dar uma atenção muito maior, que é o jeito que a gente foi estruturado, né? Primária, secundária, terciária, só que o pessoal pula etapa, vai da primária vai direto para a secundária, e aí falta realmente recurso para a primária, falta realmente a população entender como funciona. Eu não sei se existe, por parte assim, da Secretaria de Saúde, alguma intenção de conscientizar, de ensinar a população, porque acho que é o que falta. Muitas vezes eu não creio que seja na maldade, não, é falta de Uhum. informação. De chegar para ele entender que aquilo que ele está passando na UPA pode ser resolvido na UBS. Eu tenho certeza que não é maldade mesmo. Essa mãe mesmo que eu falei pra vocês, que eu falei, olha, volta pro BS, né, com esse mesmo médico, isso já passou com 3 diferentes. Ela, nossa, doutora, eu posso fazer isso então? Uhum. Eu falei, Quando como você assim? ensina, né? Eu falei, claro que pode, deve. E ela realmente não voltou no hospital, sabe? Então, essa conscientização da população a gente tem que fazer. Eu brinco que vai ser um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que sempre ir contaminando as pessoas, porque no fundo, tudo isso gera um aumento de custo, né? Sim. E esse aumento de custo vai para quem pagar? Todo contribuinte da cidade. Todo contribuinte. É que as pessoas, falta tanta educação nossa. A gente sabe disso porque a gente teve contato no começo da faculdade de medicina, então pra gente é uma formação tão besta, mas pras pessoas, Sim. elas não têm nem noção, sabe? Acho que a gente mesmo se pegar 5 anos atrás, a gente não Não imaginaria sabia, não que era fazia nem assim, ideia, exato. Exatamente. Eu nunca tinha passado numa OBS na minha vida. Então, Então assim, realmente, falta chegar essa informação pro pessoal. E é que nem você falou, você vai ensinando, o pessoal vai aceitando, e eu acho que é até mais fácil para eles também. Até questão de proximidade, de repente, de onde ele mora, para Com OBS, que é bem bairro, né? Então, a experiência de você ir pra uma UBS e você ir pra uma emergência é uma coisa totalmente diferente. Eu nem digo nem só UBS, né? É atenção primária mesmo, porque aí você escolhe o seu médico clínico ali pra você ir no consultório e tudo mais. É uma experiência muito melhor do que você precisar ir pra emergência do melhor hospital que seja, sabe? Uma conexão muito maior, efetividade muito maior, continuidade também no tratamento, né? Sei lá. E emergência em qualquer hospital. Você sabe que eu operei recentemente, né? E na minha segunda cirurgia eu entrei pelo pronto-socorro. E aí falaram, seu quarto está sendo preparado. Falei, tá bom. Eu cheguei lá, era 5 horas da tarde, mais ou menos. Então, 7 horas eu estaria subindo. Carol, aí chegou uma concierge, né, que eles falam. Ela, nossa, vi que a senhora trabalhou aqui com a gente já, foi no São Luís, em São Paulo. Mas olha, doutora, a gente tá com um problema, mas a gente já vai subir a senhora pro quarto. É só assinar aqui que a gente já tá preparando o seu quarto. Assinei o papel, já tinha até o número do quarto que eu ia. Quando passa 2, 3 horas depois, nada, eu subi pro quarto. Aí volta a moça e fala, olha, doutora, eu queria te pedir desculpa, mas teve um paciente que pitizou aqui fora, ele gritou, teve uma situação muito complicada e a senhora não vai poder subir pro quarto porque a gente não tem quarto para alocar a senhora. A senhora vai dormir no pronto-socorro. Nossa. Então, assim, você pensa, estava num hospital grande, particular, sim. né? E mesmo assim, convênio, mesmo assim, não tinha vaga. Então, será que todas as pessoas precisavam estar ali dentro? Provavelmente não. Provavelmente não, sabe? E essa visão de saúde, as pessoas precisam começar a ter, para o sistema de saúde começar a rodar. Porque senão, cada vez mais as pessoas vão adoecer porque falta base. Sim, com certeza. E a gente pode falar agora um pouco sobre A gente já começou a falar sobre as especialidades e tudo mais, mas talvez focar um pouco em qualidade de vida e desafios da área, assim, das duas áreas, né, que você pode falar. Acho que as pessoas têm muita curiosidade para pediatria e tudo mais, e a gente poderia até começar a falar sobre isso. Na sua concepção, assim, quais são os maiores desafios de ser pediatra? E aí é livre para sua... Família. A sua família ou a família do paciente? Família do paciente. Pai e mãe. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais desafio do que a criança.
muito mais. Porque, na verdade, você não lida com a criança. Eu brinco que o pediatra, ele trata a criança, a mãe, o pai e a avó, né? Porque ainda tem vó, avô, tio, tia, e cuidador, cuidadora. Então, esse é o grande desafio, sabe? Porque, às vezes, eu não sei se vocês já passaram por uma situação estressante, mas, assim, quando a gente tá doente, a gente tá estressado. Mas, quando você vê seu filho doente, você sai da casinha. Eu sou médica, sou pediatra. Quando a minha filha ficou doente, eu saí da casinha. Liguei pro meu marido, coitado, ele tava entrando em cirurgia. Falei, eu não sei o que tá acontecendo, a Maria Júlia tá cenótica, vou correr agora pro hospital. E assim, se imagina se eu fico lá com a minha filha doente, 2 horas esperando ela fora do hospital. A hora que eu entro na sala de atendimento, você fala boa noite e nem olha na minha cara. Vou querer voar em você. Eu tô com minha filha doente aqui. Fiquei lá 2 horas pra olhar pra sua cara e você nem olha pra mim. Então, esse é o grande desafio, sabe? Lidar com a ansiedade dos pais. E pós-pandemia, engraçado, a gente achou que as pessoas iam ser mais pacientes. E não. Tá pior, Pós-pandemia, né? as pessoas são piores, elas são mais imediatistas. Então, eu tô assim, meu filho tá doente, eu quero que você saiba que ele tem amanhã. Só que tem paciente que a gente não consegue diagnóstico da noite pro dia. A gente tem paciente que ficou 15, 20 dias internados e a gente não conseguiu o diagnóstico ainda. A gente continua investigando no ambulatório. Então, não é simples pra gente lidar com a família, sabe? Eu acho que isso é o mais difícil. A criança é muito doce, é muito verdadeira. Se ela gostar de você, ela gostou. Se ela não gostar, ela vai falar. Então, é muito fácil lidar com criança. Choro de criança enche o saco? Enche. É difícil examinar a criança? Porque às vezes já aconteceu comigo, da criança de dar um chute aqui no meu peito, que eu fui pra trás e a mãe nem me pediu desculpa. O que mais me incomodou não foi a criança. O que mais me incomodou foi a mãe não orientar a filha que aquilo era errado e não pedir desculpa. Então, esse é o grande cenário. Esse é, sem dúvida, o grande desafio da pediatria. Lidar com a mãe e com o choro da criança, mas o choro da criança, depois de um certo tempo, você nem ouve. Isso você nem ouve. Fica em paz. Esse pra mim é o pior, ser muito sincero. por enquanto, né? Isso entra na minha mente. Não ouve, acredita em mim. Depois parece que você nem tá lá. Mas você tinha consciência disso antes de fazer a residência? Ou foi uma coisa que você descobriu na residência? Que você teria que tratar dos pais? Sabia. Ah, isso é bom, né? Porque aí você não Sabia. foi surpreendido, assim. Não, isso eu sabia. É que às vezes, uma das especialidades que o residente mais tem burnout é na pediatria. E não é porque ele trabalha mais horas, porque ainda é a área que ele trabalha menos horas, tá? Pensando em especialidade. Só que, ao mesmo tempo, é muito peso. Porque você lidar com a vida de uma criança é muito pesado. Porque a mãe segura no seu braço e fala assim, doutora, você vai salvar a vida da minha filha, né? Aí você fala, vou. Mas aí você não consegue. Às vezes não tem como, né? Então, quando você não consegue, é muito difícil. Porque o adulto lida muito com a morte, né? Pediatria a gente não lida com morte. Quando Quer dizer, acontece, difícil criança machuca, né? Quando a criança morre, é pesado. Mas é muito difícil, tipo, porque eu não tenho muita noção. De morte mesmo de criança, como que é esse processo assim? É muito difícil. Para você ter uma ideia, acho que foi no começo do ano, eu tive 3 óbitos em 10 dias. Para mim, foi o evento dos meus últimos 12 anos de vida de carreira. Então, assim, é muito raro. Geralmente, pediatria, a gente tem dentro do hospital 6, 10 óbitos por ano, quando muito. É pouca criança que morre. Tirando o período neonatal, né? Porque aí é outra fase. Mas depois que saiu da NEL, teve alta, é muito raro morrer. Isso é uma coisa boa, mas também quando acontece... É destruidor. E como que você lida com isso? Você falou que você, teve um episódio que você correu, assim, e te ajudou, mas você faz alguma outra coisa pra manter a sua saúde mental, assim? Como que é? Acho que oração em primeiro lugar, né? Acho que fé em Deus, Deus tem que estar acima de tudo e a gente tem que acreditar se foi o momento daquela criança, é porque era para ser. Mas ter a certeza de que você fez o seu melhor. Acho que isso é o mais importante, sabe? Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir salvar o paciente, mas a gente tem que se esforçar para fazer o seu melhor. Porque aí se o paciente você não conseguiu salvar, por mais que doa, tá tudo bem, porque você deu pro paciente o melhor. E sempre que um paciente morre, volta atrás e fala o que eu poderia ter feito diferente para talvez não ter esse desfecho. Sabe? Eu acho que essa reavaliação também é muito legal. Mas sem dúvida, número 1, número 2, número 3 é fé em Deus. Nossa, muito bom. Excelente, excelente.
E abordando um pouco o que você falou da neonato, durante a residência você passa pela neonato e também tem essa. Você chegou a cogitar mais a área neonato? Nunca. Nunca gostei de neo. Nunca gostei de neo. O nosso estágio de neo é no Cachoeirinha. E o Cachoeirinha tinha uma rampa, eu rodava lá em julho. Tinha uma rampa que vinha um frio, eu sou friorenta. Mas o frio entrava por dentro daquela roupa cirúrgica, que era horrível, eu nunca gostei. Eu sempre achei o recém-nascido muito frágil, assim, meio quilo, pegar na mão. Então, pra mim, nunca rolou. Nunca gostei. Então você sempre atendeu mais os Maiorzinho. maiorzinhos, ok. Eu vejo o bebê assim, até hoje eu já fico. Quero. O atendimento em si é diferente, né? As doenças são diferentes, tudo é diferente, né? É diferente. Entendi. Uma dúvida meio pessoal que eu tenho, assim, em relação à sua cabeça, em relação à pediatria e tudo mais, como é que você lida, por exemplo, com crianças que têm doenças, assim, que a vida é injusta, assim, sabe? Criança que nasce com câncer ou que nasce com alguma deficiência, como que você enxerga isso e como que você lida com isso no dia a dia, assim? Isso dá outro podcast. Quando eu cheguei para coordenar a pediatria do hospital, a gente tinha 14 crianças crônicas dentro do hospital, num leito de 24 leitos, numa enfermaria de 24 leitos. Então eu tinha 10 leitos para rodar em São José dos Campos. 10 leitos é muito pouco. Aí, e pensa, vocês já passaram uma semana em hotel, né? A primeira semana é legal, né? E a segunda semana? Terceira semana? Quarta semana? Fica pra saco, você não tá na sua casa. Imagina, essas mães estavam lá há 2 anos. Tinha uma criança que estava lá há 5 anos. E morando no hospital. Aí eu comecei com uma história dessa menina de 5 anos. Ela nunca tinha visto um ônibus. Ela ficava na ventilação mecânica. Aí eu falei assim, quer saber? Yasmin, vamos lá fora. E vai lá fora, você vai ver a rua. O pessoal me chamava, falava que eu era louca, que eu não batia bem da cabeça. Eu falei, não bato mesmo, mas ela vai ver a rua. Aí ela assustava, eu lembro, ela tinha medo. Primeira vez que ela viu o ônibus, ela foi pra trás, assim, com medo. Aí, na segunda semana, eu falei, agora a gente vai atravessar a rua e vai comer uma coxinha lá do outro lado da rua. Tomar um sorvete, alguma coisa. Aí a gente ia. E dali, eu falei com o Dr. Carlos, né, o Maganha. Falei, Dr. Carlos, seguinte, você tá lá há muito tempo. Vamos dar alta. O povo tudo na ventilação mecânica. Falei, se você precisar, você me fala, eu te apoio. Falei, então vamos fazer. Demorei 1 ano e meio fazendo um projeto que a gente chamou de projeto de alta dos pacientes crônicos. Era alta desse paciente especial, independente de ventilação mecânica, para casa. Por quê? Porque basicamente a criança não tem que estar no hospital. A criança tem que estar em casa. E muitas vezes essa criança, ela pode ter ficado pouco na casa dela, mas 1 mês em casa, gente, é muito melhor do que 1 ano no hospital. Ela conheceu o quarto dela, ela conheceu a família família pode estar junto, pode estar perto. Então a gente fez esse movimento, a gente deu alta para todas as crianças. E disso a gente teve vários relatos interessantes. Teve uma mãe que perdeu a filha na virada do ano. Não vou falar os nomes, né? No ano novo. E ela me ligou, doutora Carol, só vou acreditar se a senhora me falar que ela realmente morreu. Aí eu falei com o médico do SAMU, falou, não, Carol, ela realmente morreu. No mesmo momento que a criança tinha morrido, a mãe falou assim pra mim, doutora, mas muito obrigada, porque minha filha viveu 6 meses dentro da minha casa e ela soube conhecer a família. Essa outra menina que eu levei pra atravessar a rua, levei até pro cinema, lá no aquele do Vale Sul, Kinoplex, A gente conseguiu até ir no cinema com ela. E hoje ela tá ótima, andando, correndo, brincando, tem vida até hoje. A gente teve uma outra criança também, que quando foi chegando a hora dela se despedir da família, a mãe falou, doutora, eu não aguento, posso internar. Porque eu fazia sempre um combinado muito claro, assim, o lugar de vocês é em casa. Mas assim, quer viajar, quer passar um feriado para descansar, porque é muito pesado o cuidado, sabe, gente? Sim. Porque esses pais acordam de madrugada para dar remédio, para dar comida, para higienizar. Eles perdem a vida. Mamãe falou assim para mim, doutora, eu não consigo ir na padaria. Então eu sempre falava, se quiser passar aqui o final de semana, deixa aqui com a gente cuida do final de semana, vocês vão passear, vão namorar. E quando essa criança estava piorando, a mãe falou, não aguento. Falei, então interna, vem pra gente. E na véspera dessa criança morrer, ela me pediu autorização para deixar o irmão dela entrar no quarto para ele tocar um violino. Eu liberei, na hora que ele tocou o violino. A mãe falou que na hora que ele tocou o violino, ela olhou para trás e ela viu um anjo.
Eles eram evangélicos. E ela viu um anjo no quarto. No outro dia, quando eu fui passar a visita, falei, nossa, mas ela tá tão serena. Essa menina tinha uma serenidade que eu nunca tinha visto nos 2 anos que ela ficou internada com a gente, 1 ano e pouco. Naquele dia a criança morreu. Então, acho que as crianças especiais, a gente precisa ter um olhar diferente para elas, sabe? Porque aí a gente envolve muito a questão da paliatividade, como ela deve ser feita e que a gente deixa de fazer muitas vezes. Porque às vezes a gente fala assim, criança especial. Mas o que é especial para essa criança? Eu tive uma criança que uma vez eu falei assim para a mãe, a gente sabe que ele está se despedindo. Mas o que traria para ele uma felicidade? Ela, doutora, eu não sei. E eu lembrava que de uma das conversas minhas, ela falava que quando ele era bem, ele sempre tomava um todinho à noite, ele falava que era o leitinho do amor. Aí eu falei, então vamos dar um todinho para ele? Ele já não comia mais, então eu não podia dar todinho na boca. Então eu peguei, passava a comida direto na sonda, mas a gente molhava gás de leitinho, de Nescau, e molhava a boca dele. Coisa simples que a gente precisa fazer, sabe? Dentro desses pacientes neuropáticos, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente vai passando. E que faz tanta diferença para a criança. Então, esse olhar é muito importante que a gente tenha dentro da pediatria. Sem dúvida, o paciente oncológico entra na mesma pegada. Mas eu vejo que dentro da oncologia, as pessoas já têm um pouco mais de consciência disso do que dentro do paciente neuropata. Essa consciência da paliatividade. Eu só acho que agora a gente tem que ampliar isso um pouco mais. Sem dúvida. Eu lembro quando... eu não sei se foi, acho que no PBL ou na aula que você contou essa história. Eu acho que foi no PBL que a gente tava junto e... Naquela época já foi difícil segurar o choro, mas eu lembro que a gente tava com as meninas lá também. Ela terminou de contar a história, você viu o pessoal. É um negócio que marca a gente, mas que a gente tem que saber lidar, e acho que tendo esse ponto de vista da própria paliatividade, que para mim, pessoalmente, é uma área tão difícil, de você aceitar que não tem mais o que fazer do ponto de vista curativo. Eu ia falar, eu do ponto de vista curativo, não tem o que fazer, mas... E aí você traça o plano de qualidade mesmo, de conforto. Isso acho que cada vez mais tem que ganhar força em todas as especialidades, né? Não só realmente na parte da onco, né? Mas acho que esses últimos, não sei se foi 5 minutos de história, mas acho que valeu, acho que o podcast inteiro pra gente entender como que funciona, pra gente ter essa visão, esse lado que... ninguém gosta de lidar ou de falar da morte, mas é a única certeza que a gente tem, é a única coisa que é inevitável, e ainda mais como médico, que a gente sempre quer fazer o máximo para curar, então, que nem você falou, entender a limitação, até onde poderia ter ido, até onde a gente conseguiu ir, para ter paz com isso, né? É um negócio que me deixa muito, muito pensativo mesmo, assim, reflexivo, porque o negócio não é coisa fácil. simples, sabe? Por exemplo, às vezes você tem um bebê. Poxa, qual mãe não sonha quando o filho tá dentro da barriga em comprar uma roupa pro bebê? O bebê nasceu, né? A gente já sabe que tem problema. Deixa a mãe pelo menos colocar a roupa dela, que ela comprou. Pra que colocar a roupa do hospital? Se a mãe comprou aquela roupa pra colocar na criança, deixa ela ter aqueles 5 minutos de alegria com aquele filho, sabe? Acho que isso faz toda a diferença. Sem dúvida. É uma coisa tão simples, só que eu acho que a nossa vida é tão estressante, tão corrida, tão cheia de coisas que a gente perde a sensibilidade totalmente, assim, e a gente deixa passar coisas que podem mudar a existência das outras pessoas, assim. Mesmo. Eu acho que a medicina não é um sacerdócio, assim, né? Pelo menos, não é ruim, mas é difícil de que seja puramente sacerdócio. Só que, de certa maneira, a medicina também não deve ser puramente capitalista, né? E aí o desafio é a gente saber tratar o paciente sem perder a nossa vida também, não se matar por isso, né? O difícil é encontrar esse equilíbrio, né? Porque é claro, a gente também tem conta para pagar, isso. Lógico, você tem que ter uma remuneração diante disso. E você também faz xixi, você vai no banheiro, você precisa comer, né? E os pacientes muitas vezes não entendem, medicina é sacerdócio. Não, assim, a gente faz porque a gente ama o que a gente faz, mas a gente também tem vida fora disso, né? Então o difícil é encontrar o equilíbrio disso. Porque muitas vezes a gente quer só se doar para o paciente e a gente esquece que é da gente. Né? Sim.
E às vezes esquece da gente e acaba esquecendo junto da família, né? Nossa, eu acho que eu vou fazer uma comparação totalmente nada a ver, mas o que eu vi essa semana da NBA, que o melhor jogador das finais falou que aquilo pra ele, que ele ganhou, é legal, assim, é bacana, mas não é, o basquete não é minha vida. É gostoso jogar, eu gosto, mas o que eu mais gosto é saber que eu tenho em casa, tenho minha família, tenho os hobbies dele, e eu acho que é isso que a gente tem que aplicar pra gente. Uhum. A gente tem que gostar da medicina, a gente tem que amar o que a gente faz. Porque é o que eu sempre bato, sempre trago aqui, assim, a gente fazer o que a gente não gosta, que a gente não sente realizado é difícil. É muito difícil, ainda mais na medicina que está lidando com doenças, lidando com pessoas, situações extremas. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, a gente não pode deixar de olhar para a gente, de olhar para quem está do nosso lado e negligenciar esse lado, né? A gente tem que sempre melhorar para o outro, mas sempre pensar na gente, porque senão a gente se perde muito nisso. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente falou antes do podcast, que era aquela ideia da nossa geração não querer trabalhar tanto quanto a sua geração, por exemplo. Acho que tem muito a ver com isso, porque não tem como você entregar toda essa qualidade psicológica que você precisa ter pro paciente se você Não tá bem. não tá bem, exato. É isso mesmo. Eu acho. E é por isso que eu acho que muitas vezes, cada vez mais as pessoas vão querendo trabalhar menos à noite, final de semana. E eu não tô falando talvez que seja errado. Foi uma coisa que eu tive na minha experiência, mas assim, será que realmente esse padrão de continuar trabalhando tanto no período noturno, será que isso realmente é tão saudável, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Mas, apesar, a gente precisa ter gente que faça, porque o paciente continua doente. Sim. Então, encontrar esse equilíbrio é o mais difícil. Eu sei lá, é uma concepção que eu tenho assim. Eu acho que a medicina de qualidade, qualidade mesmo de cuidado, de artesanal mesmo. É uma medicina que é o futuro, mas é um futuro que vai ser caro também, sabe? Porque não tem como fazer esse tipo de medicina de uma maneira barata, assim. Porque você vai escolher, não escolher o paciente, mas você vai dar um tempo, disponibilizar o seu tempo, e esse tempo vai ter que ser caro, porque você não vai ficar 24 horas por dia trabalhando, não sei. Não tem como, assim, eu vejo pelo consultório mesmo. Eu fico 1 hora com o paciente, na primeira vez, na consulta, 30 minutos com o paciente no retorno, isso é 1h30. Se eu for fazer isso pelo convênio, quanto o convênio vai me pagar para ficar 1h30 com o paciente? Não vai pagar. Né? Menos do que eu ganho, menos do que eu pago para fazer unha, né? Sim, sim. Então, assim, e fora isso tem imposto que a gente paga, tem a sala que a gente paga, tem um cafezinho, tem água, tem o papel higiênico do banheiro, tem todos os tudo. cuidados fora isso, né? Então, se você faz um atendimento de 1h30 barato, você não paga conta. Uhum. Simplesmente. Aí, como é que você faz, né? É isso que o pessoal entende. E tem né? os cursos também, né? Cursos Sim. são caros. Sim. As atualizações são muito caras. Sim. É isso que o pessoal reclama de consulta e tudo mais, e não vê que a medicina por amor. Eu falei, cara, amor não tá pagando conta de água, amor não tá pagando conta do supermercado, que tá cada vez mais caro, não paga. Não paga. E infelizmente, assim, né, a gente viu nesses últimos 6 meses, as coisas subiram muito. E ninguém conseguiu subir a consulta pelo valor que na mesma proporção. Então, Fica essa defasagem e às vezes a gente tem que cuidar também com isso, né? Se sobe muito, às vezes acaba perdendo o paciente, porque a gente sabe que também não tá fácil para ninguém, né? É um balanço aí difícil de encontrar um meio termo, eu acho que fique bom para os dois lados. Uma dúvida que eu tenho também, eu tenho interesse em GO, que desenvolvi agora na faculdade, só que desde quando eu entrei eu queria seguir cirurgia pediátrica. E até porque, não sei exatamente se é pela criança ou se é pela essa relação de família, assim, e é bem parecido com o GO, assim, porque tem essa relação de família. Eu queria saber de você, assim, na prática, quais são as diferenças de um pediatra clínico e o cirurgião pediátrico? são bem distintos, assim. O cirurgião pediátrico, ele geralmente não faz porta. Ele fez uma residência de cirurgia geral e depois da cirurgia geral que ele fez a cirurgia pediátrica. Então, se ele for dar plantão, ele dá plantão na porta de cirurgia e não na porta de pediatria. Mas pensando em ambiente de trabalho, né? A cirurgia pediátrica, a criança opera menos em gravidade, né? A criança, graças a Deus, tem pouco câncer. Então, a criança tem muita hérnia, tem postectomia, né? Que a gente faz também. Um caso ou outro de gravidade tem, mas é bem menos do que o cirurgião adulto, sabe? E em números cirúrgicos também. Então, cirurgia eletiva, nem retirada de vesícula a gente tem comumente na pediatria. Então, no dia a dia, em eletivas, é muita hérnia e postectomia.
é mais restrito do que da cirurgia geral. Sim, talvez não, não é a sua área especificamente, mas muitas pessoas estão. Eu acho que a pediatria, assim, a gente escuta pediatria, tanto clínica quanto cirúrgica, assim, a galera tá sendo bem negativa, assim, sabe? Tendo uma perspectiva negativa sobre o futuro, sobre o mercado de trabalho. Qual é a sua concepção disso? Tanto da clínica quanto da cirurgia? Você acha que ainda vale a pena seguir essa área? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um momento que a gente está com muito pouco pediatra no mercado. Onde a gente tem pouco especialista na área, o salário acaba subindo, porque é a lei da oferta e da procura. Então, pensando no mercado do futuro, eu acredito que sim, eu acho que vale a pena. E eu acho que uma coisa que as pessoas têm medo, mas eu vou querer viver de consultório, e aí no consultório a mãe fica me ligando. Não quer ver de consultório? Tem um pronto-socorro, né? O pronto-socorro de pediatria, ele tem época que agora a gente está numa fase na sazonalidade, né? Bem movimentado, mas também tem uma época um pouco mais tranquila. E você sendo especialista, você vai pegar os pacientes mais graves. Então, acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Mas eu não seria tão pessimista, assim. Eu acho que tem coisa para melhorar. Certo, perfeito, perfeito. E aí, indo um pouco mais assim para o lado administrativo que você tem, né? Como que é gerir essa parte da pediatria do hospital? Qual a sua função? Como que é estruturado o seu trabalho? Como que funciona? Olha, falando em desafios que a gente estava falando, eu falei isso ontem. O maior desafio na gestão é lidar com pessoas. Porque você coordenar médico é muito complexo, sabe? Porque ele já tem uma arrogância nata da profissão. Que a gente aprende nos 6 anos, né? Exatamente. Então, quando você vai falar assim, olha, isso aqui não tá legal, as pessoas já acham que você está sendo, usando de... Não é isso, não é isso. Eu acho que, basicamente, a gente tem que fazer o serviço andar bem. Né? A gente tem que fazer um grupo falar com o outro para tudo acontecer bem, porque, na verdade, o paciente que está na porta é o paciente que vai para o bloco, é o paciente que vai para a enfermaria, é o paciente que vai na UTI. Então, precisa ter esse rotatório, a gente tem que estar bem alinhado para o serviço andar bem. Então, a função é muito isso, fazer esse sistema todo rodar de maneira muito uniforme para a criança, sabe? E muitas vezes acontece de, por exemplo, a criança passou, teve algum problema, a gente ia convocar, então a gente tem que fica muito de olho assim, no número de atendimento, qualidade de atendimento, checar o atendimento de cada um, os fluxos dentro do hospital, o que a gente pode melhorar, o que pode piorar. A gente teve um evento, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar esse evento? Então, a nossa função é muito essa. E parecem coisas simples, mas, por exemplo, espaçador. As mães colocam espaçador na bolsa porque acham que é delas. E a gente não vem comprar espaçador. Então, não, calma aí, vamos parar. Vamos agora protocolar. Todo espaçador tem que ser protocolado, tem que estar assinado quem pegou e quem está devolvendo. Porque senão... o recurso é finito, né? Sim, infelizmente. Não tem como. Não tem como, a gente tem que controlar. Então... E até medicação mesmo, essas medicações mais caras sempre passam também pela gente. Porque o médico, a gente não tem nada de economia na faculdade. E a gente tem uma caneta muito poderosa. Então, numa caneta ali, você gasta R$2.000. Tranquilamente. Só que o SUS não tem dinheiro para gastar R$2.000 sem necessidade, entendeu? Então, às vezes, eu sempre... R$2.000 tô falando pouco ainda, né? Porque a gente tem medicações muito mais caras. Então, quando tem essas medicações mais caras, a gente sempre pede também para passar pela gente, para saber se realmente tem essa necessidade, se tem evidência de que isso vai ser bom para o paciente. Eu sempre falo, olha, não é que eu vou negar, porque não, a vida do paciente vale muito mais do que R$50.000, que às vezes é alguns tratamentos, lógico que vale mais, mas tem indicação para isso? Se tiver indicação e for melhorar o paciente, sim, a gente vai fazer. Agora, fazer porque o médico quer, porque ele acha que pode melhorar, não dá. É um Nossa, eu experimento acho caro, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente não sabe sobre isso, né? Pô, a gente tá na faculdade agora, o SUS é o pai de todos, né? Qualquer coisa que você fizer, o SUS vai estar cobrindo, mas a gente não tem essa concepção de que os recursos são finitos, assim. E você sabe que mesmo a gente precisa começar a ter essa visão. Eu dou um exemplo, porque a gente está trabalhando agora para dar alta mais cedo para o paciente, né? Então eu sempre falo, alta até às 10, porque 11 horas do meu paciente tem que estar na casa dele. E quando eu operei, e isso eu falo muito no SUS, todo mundo, eu passo e bato. Quando eu operei, eu fiquei assustada. Porque eu operei no convênio, no hospital particular,
Eu cheguei da cirurgia meio grogue, chega a enfermeira com meu papel de alta. Eu falei, louco, mas eu tô indo de alta já, sem falar. Aí ela falou assim, não, você não vai de alta agora não. Isso aqui é um papel da sua alta que vai ser amanhã, às 11 horas da manhã. O convênio está liberando até às 11 horas. Se a senhora passar desse horário, a senhora que vai pagar no particular. A sua hora de internação. Só te informando que é até às 11. Depois disso, traz o cheque. Traz o cheque. Caraca. Então, assim, isso está tendo a visão dentro do particular. E o SUS, as pessoas acham assim, é pai de todos, né? Não tem dono. Só que não, o recurso é finito e o dinheiro sai do nosso bolso. Então, às vezes, por exemplo, eu vou pedir o paciente, o paciente chegou com febre, vou pedir TJ, GP. Para que você vai pedir isso? Não é uma pneumonia que você não pode usar nada. Precisa de uma TJ, GP agora? Não pode esperar, e aí se realmente vai indicação de internação. Esse pensamento a gente tem que começar a ter. Que eu brinco que lá na frente, mesmo que a gente vá trabalhar no hospital particular, se esse for o objetivo de vocês, o seu diretor vai querer contratar aquele que gasta menos também. Porque é custo para a unidade, né? A gente tem que ter essa visão. É gestão de recurso, né? Não tem como. É a função dele. É a sua função também, né? Eu acho que isso é uma coisa até que a nossa faculdade está batendo muito agora no 8º período, né? Principalmente nas provas assim, pega um caso clínico e aí quais são os exames que você vai pedir. Se você colocar exame a mais, você tá errado. Eu acho muito importante falar isso porque a cultura do Brasil novamente tá errada em relação a isso. Que o paciente acha que, minha mãe mesmo, ela vive em médico e o médico pede um monte de exame. Ela fala, nossa, esse médico é sensacional. Eu falei, mãe, sensacional por quê? Tipo, ele pediu umas coisas nada a ver, tipo, não nem faz sentido, tá ligado? E aí eu acho que é muito importante a gente se conscientizar realmente em relação a isso e nós mesmos que estamos nos formando no médico entender que exame não é tudo também, tá ligado? Vamos com calma. Eu aprendi isso com o Edson na optativa dele. Ele sempre falou assim, você tá querendo pedir? Ok. Por quê? Explica e entenda o que você tá querendo pedir. Porque além de custo, chega lá o resultado, você não vai saber o que fazer com aquele resultado. Então assim, saiba bem o que você tá querendo pedir, saiba o que você tá querendo investigar, porque senão vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Te ajudar, né? É isso. E aí, como que... Uma dúvida que eu tenho, assim, tem os pacientes internados, e aí a gente sabe que tem a passagem de visita, né? Geralmente de manhã. Esses são os diaristas, eles não são os plantonistas, é isso? Assim que funciona? A gente tem lá o setor da observação e da enfermaria. Na enfermaria, a gente tem os diaristas, que são os horizontais. E depois tem para as intercorrências o plantonista que fica também, né? Entendi. E tem a observação também, tem a diarista da observação e tem o plantonista. Então, a enfermaria, geralmente, são pessoas que conhecem a linearidade do paciente. Porque é legal a pessoa estar indo reavaliar, para ter essa mesma visão que a gente falou do médico da OBS, né? Linear. Então, assim, é bobeira falar diarista, mas assim, é o mesmo todos os dias ou tem uma escala de plantões também? Escala de funcionários, não de plantões, vamos chamar assim. A gente tem uma médica que vai 4 vezes na semana, só não vai um. Outra que vai 3 e tem uma que vai uma só. Entendi. Então você consegue realmente manter essa linearidade, assim, né? Legal. Eu acho legal. Isso no municipal, né? Municipal. Porque, por exemplo, a gente faz estágio no hospital aqui particular em São José, que uma das dificuldades que eu percebi como aluno, assim, atende tanto particular quanto o SUS, é que não tem continuidade de tratamento. Tipo, é plantonista, literalmente plantonista, não tem uma equipe de residente. Hoje um plantonista vai lá e tem uma conduta, amanhã outro plantonista não sabe nem o que tá acontecendo, tem outra conduta, e o paciente fica lá, perdidaço, assim. Isso é muito ruim, porque aí, o que a gente vê sempre que muda muito, é porque aí um dia o cara te coloca antibiótico, aí no segundo dia tira, aí no terceiro dia volta um outro antibiótico. E o paciente tá ali, né? Aí surge aquele negócio, o paciente fala assim, eu não tô entendendo o que eu tenho, ninguém me explica, e não é que ninguém explica, às vezes a pessoa do dia vai lá e fala, mas a pessoa não fala, por que eu estou tirando antibiótico? Porque se você fala pro seu paciente, olha, a médica ontem encarou que você estava grave, e aí pela gravidade ela entrou com antibiótico, mas hoje, como eu tô te vendo já melhor, os exames não comprovaram a infecção, eu consigo tirar o antibiótico que a médica passou ontem. Se o médico do terceiro dia voltar com antibiótico, a mãe consegue falar assim, olha, mas ontem o médico falou para mim que eu estava melhor, que os exames estavam melhores. O que aconteceu para o senhor? Pelo menos a gente consegue dar argumentos para ela. Justificar a conduta, né? Só que muitas vezes o médico não, né? Por que você está tirando antibiótico? Porque eu quero. Porque eu sou médico e você não é. Eu sou médico e você não é. E eu falo para você assim com segurança que isso aí é um dos principais motivos de processo, essa quebra de relação, essa falta de esclarecimento, que o paciente realmente fica perdido e ele se vê lesado com isso, né? Com certeza. Isso gera processo por
Acho que, assim, às vezes tem erros até piores que não sofrem tanto processo, mas como manteve uma boa relação médico-paciente, explicou, justificou a sua conduta, o paciente acaba encarando de uma forma melhor o erro do que quando é assim que parece que foi jogado, que foi na arrogância, né? A nossa arrogância inata nos próximos, que a gente adquire nos 6 anos, que a gente Exatamente. deve perder isso depois. Acaba acontecendo isso mesmo. Eu acho complexo, eu acho que é infantil, na real, a gente encarar a medicina como uma ciência exata, assim. E aí eu acho que às vezes o médico é ignorante, é arrogante, porque ele acha que medicina é exata, que o que ele fizer tá certo, mas, É. pô, às vezes o melhor tratamento não vai funcionar com esse paciente, Não. e aconteceu. Olha, eu digo até Ozempic mesmo, né? Todo mundo conhece Ozempic, todo mundo gosta, mas eu tenho paciente que não responde ao Ozempic, que usa Ozempic e não emagrece nada com Ozempic. Caramba. Pra ele, Ozempic serve? Não. Não. E tá até em falta o Ozempic, né? De tanto que caiu na... Tá, tem pau, né? Tá em falta, eu vi um monte de... Tá escassez no mercado, não sei pelos próximos quantos meses aí que... É. Não, mas você encontra. Aham. Tá difícil, mas você Sim, encontra. então. Mas tá difícil. Deve ser um desafio, né, ser nutrólogo, considerando que as pessoas são muito imediatistas, né? Porque, por exemplo, não é só tomar remédio que vai te resolver. Não. As pessoas acham que só tomar o remédio vai fazer você emagrecer. Só que não, né? É, se você não se alimentar melhor, não praticar uma atividade física, não mudar seu estilo de vida, não adianta. É remédio, não é milagre, né? Eu sempre falo, não adianta. A conta tem que fechar negativa, né? O que entra tem que ser menor do que o que sai. Uhum. Então, pode fazer Dukan, cetogênica, low carb, o que você quiser. Desde que você mantenha a conta negativa, vai ter sucesso. Manter a conta positiva, Não vai. Não vai. não vai. Nossa, muito Tem legal. jeito. A parte acho que do dia que você falou realmente é verdade, né? É o imediatismo. Eu gosto muito de ver programas do tipo, assim, até, inclusive eu estou um pouquinho acima do peso, mas é isso, a gente quer tirar o atraso De uma hora pra rápido. outra, né? Não é assim que funciona. Não quer considerar que os últimos 5 anos eu fiquei deitado na cama comendo que nem, né? E engordei nos últimos 5 anos, eu quero resolver isso em um mês, né? Não tem como. As pessoas acho que tem um pouco disso, né? Tem. Mexe com estética. É difícil mudar o estilo de vida, é muito difícil aderir a uma dieta se você vem comendo mal. É um plano a longo prazo, né? E parece que sim. quando fala no Ozempic, um tempo atrás foi o Victoza, que estava na moda também. O pessoal botava isso como um milagre. É um remédio milagroso, vou perder a fome, vou emagrecer por conta disso. Eu já tive amigo meu que estava tomando Victoza, quase desmaiou na minha frente. Meu, como que eu vou lidar com isso, assim, sabe? É complicado. Realmente você não sente fome, né? Você não sente mesmo, só que vale emagrecer sem qualidade? Acho que fica assim, acho que essa indagação, essa pergunta. Eu acho que se você começa a perder de massa muscular, você diminui seu metabolismo, ganha tudo de novo. Sim. Não teve benefício, né? E se não tem a reeducação alimentar, no momento que você tira o remédio, também volta. Volta. Volta tudo. É aí que tá, tipo, as pessoas querem resultados rápidos e resultados concretos, só que se você não... É um processo de vida inteira, né? Você começou esse processo de emagrecimento, de querer ter um corpo melhor, assim, você começou agora, você não vai parar nunca, porque se você parar... Né? E as pessoas acham que é um caminho sem esforço, né? Não existe. Não existe caminho fácil. No pain, no gain. Não tem jeito. Você pega na academia, né? Tava até conversando com o meu professor. Ele falou, Carol, eu tava numa academia esses dias. Meu, o cara sentado lá. Quando a gente ia pegar supino, a gente subia. O cara pegou o supino, né? E fica lá, meia hora no WhatsApp. Que era pra dar intervalo de 1 minuto, ele deu 5. Sim, sim. Acabou, né? O seu resultado é outro, não adianta. Às vezes não é o resultado, né? Não tem o resultado. Aí você acha demais, né? Nossa, mas Carol, não emagreça, mas eu tô malhando todo dia 2 2 horas horas por na dia. academia. Vê a pausa. Na hora direita, tá ligado? Vê a pausa. Nossa, é difícil. É difícil, mas é difícil porque muito choque de informações também. As pessoas têm umas ideias muito tortas, assim, e a realidade não é essa realidade. E você, como médico, tentar explicar isso, parece às vezes que você tá ofendendo a pessoa, assim, sei lá. A impressão que eu tenho, assim. Acho que esse é o maior desafio que você enfrenta na nutrologia. Sem dúvida. Sem dúvida, O é imediatismo. imediatismo. Às vezes as pessoas falam assim, eu tive uma vida toda errada, da noite pro dia minha vida vai ser perfeita. Eu falo, não. Esquece essa ideia. Eu muitas vezes falo assim, se pra você o calcanhar é o refrigerante, toma Coca Zero enquanto isso. Vai, calma, vai devagar, depois, né, vai adaptando. É saudável? Não é. Mas já fazia tanta coisa errada, né? Já tirou umas coisas boas. Tá no Gradativo, caminho. é gradativo. Toda mudança radical eu acho difícil. Eu já tentei fazer umas coisas meio bobas, assim, Eu acho meio que não louca. funciona.
funciona por um tempo. Aí não funciona no final das contas. Mas é isso, funciona por um tempo. Só que a restrição. É difícil viver na restrição, é bem difícil. Bem difícil. Nossa, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, que eu amo esse assunto. A gente pode ficar falando várias coisas. A gente pode continuar aqui também. Tá te falando. A gente divide em 2 episódios, é uma brincadeira. O pessoal vai bater na gente. Brincadeira, eles são bonzinhos, gente. Só brincadeira. Mas se achar por bem, eu queria trazer umas perguntas do Instagram, que a gente abriu caixinha de pergunta ontem. Então, foi o seguinte, eu vou pegando aqui, você vai abrindo aqui pra gente. Já que ele tá falando, não, chega nessa parte do Fome, episódio, é tá? melhor. Tá ligado? Tá todo mundo com fome agora. Cara, eu amo esse trabalho, eu só converso e como, tá ligado? Esse é o melhor de todos. Vou pegar aqui do Insta. Inclusive, vou pegar aqui o nome das pessoas que... Agradecer aqui pela participação. Só vou pegar aqui realmente quem foi direitinho. Tá chique aqui, hein? Nossa, tamo chique, com certeza. Esse aqui é o combinadinho que a gente trouxe pra você. Não, mas vocês vão comer comigo, né? Não, Senão a conta não vai fechar no final do dia. te garanto, Senão a conta não fecha. te garanto que não sobra. Então tá bom, peguei aqui algumas perguntinhas. Você agradeceu o pessoal realmente que participou aqui, é legal, acho que dar um feedback positivo pro nosso trabalho. E aí agradecer aqui o Vini Vieira, a Alice Lento, a Mel Belchior e a Camila Bonani, que mandaram perguntas aqui pra gente sobre a pediatria em si. Agradeço muito vocês estão aí dando uma força no nosso trabalho, acompanhando a gente e também interagindo com a gente. Nossa forma de agradecer, um abraço a todos e vamos fazer aqui as perguntas. Não vou identificar a pergunta porque eu não sei se realmente a pessoa queria que identificasse ou não, mas essas são as que mandaram. Vamos começar aqui. Primeira pergunta. Os pais atormentam muito fora do horário? Muito, muito. Mas eu acho que o segredo agora é a gente começar a colocar limites, sabe? Tipo assim, esse meu WhatsApp, ele é pessoal e é do trabalho, vamos colocar assim. Respondo perguntas de 9 às 17, algum horário. As que eu não vi nesse horário, não consegui visualizar nesse horário, também não vou visualizar depois, procuro pronto-socorro. A gente tem que ser muito claro, sabe? Hoje os pais querem o nosso celular, querem o nosso WhatsApp. Eu sou uma que dou meu WhatsApp para todo mundo, não me importo com isso. Mas acho que a gente tem que criar um limite nesse sentido, sabe? Fora desse horário, tem que ir pro pronto-socorro. Porque também, né? Tem que viver. Tem que viver. Tem que viver. Tem um professor nosso que ele é poucas ideias, tá lá no status dele. Se mandar áudio, eu bloqueio. Porque ele não. Ah, sei quem que é. Ele tá no áudio. Sei quem é. Adorei o conceito. Sei quem é. Pega o chifre. Ah, tranquilo, tá aqui. Tentaria aqui também, gente. Aqui a nosso patrocinador manda muito. Muito bom. Eu vi um médico que ele é bastante, assim, ele é meio que um tutor, assim, ele está muito tempo no mercado, ele até pensa, assim, como que ajudar pessoas mais informadas, ele fala muito na pediatria de você cobrar realmente um valor a mais para você fornecer o WhatsApp e ter a relação quase que também, acho que também vira um pouco do pronto atendimento, assim, fala assim, esse número aqui você pode mandar final de semana, a hora que for, você cobra tipo um pacote mensal a mais e você fica à disposição. Não sei até que ponto isso vale a pena, não sei se você já viu isso sendo aplicado na prática. Eu nunca vi, mas eu confesso que eu tenho receio. Por quê? Se o paciente tiver qualquer intercorrência grave, ele vai também te mandar mensagem no WhatsApp. E você não vai conseguir resolver. Esse é o receio. E se esse paciente grave, ele tá te pagando para você ver a mensagem, você não viu a mensagem na hora, e ele complica, e aí? O que você vai falar para esse cara? Juridicamente é Processinho complicado. vem, o processinho Juridicamente, o processinho vem. Então, particularmente, não é uma coisa que eu faria, viu? Comecei a machucar a hora errada, perdão. A gente já até conversou de uma maneira mais abrangente, assim, mas é bom focar, então. Sendo um especialista, qual seria a principal dificuldade para quem escolhe essa área? De pediatria? Sem dúvida, os pais mesmo. Sim, os pais. Aí a gente recebeu uma outra pergunta que a gente já respondeu também, mas vamos só para
frisar assim, como está o mercado atual e o futuro para quem opta pela escolha dessa especialidade? Eu acho que o mercado tá bom, pouquíssimos pediatras, as pessoas têm filhos, ainda mesmo que menos, mas têm filhos, e o salário, houvesse procura, né? Acaba melhorando. Uma pergunta que nem tá aqui, mas o que eu deveria ter perguntado antes, esqueci. Demograficamente tem mais pediatras mulheres. Muito mais. Eu não tenho nenhum residente homem. Isso é bizarro, né? Até porque... Falando em residente, quantas vagas são por ano? São 8 agora. 8 vagas agora. Legal, bem bacana. Na sua concepção, quais são os melhores hospitais, universidades para fazer residência em pediatria atualmente, de preferência assim, na região do Sul e Sudeste? Ai, eu vou falar Menino Jesus aqui. Mas a gente tem, né? Os hospitais de escola são muito bons também, né? HC, Unifesp, todos são muito bons. Mas se a gente pensar no SUS, o Hospital Menino Jesus continua sendo o melhor. E a nossa residência aqui em São José também é muito boa, viu? Paciente aqui não falta, vocês veem isso no hospital. Certo. A residência é muito puxada? É puxada, mas é menos do que das outras áreas. Se a gente considerar a cirurgia, a ortopedia, que o pessoal chega lá às 4 da manhã e vai embora meia-noite, na pediatria isso não acontece. Faz sentido. Eu acho que essas foram as perguntas, porque elas se repetem, assim, no mesmo conteúdo. Então a gente já chegou à conclusão de que os pais são os maiores desafios e que o mercado tá bom. O mercado tende a crescer. Perfeito. Sim. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os alunos que têm interesse em pediatria ou nutrologia? Eu acho que o interessante é a gente pensar, o nosso foco tem que ser sempre o paciente. Sempre focar no bem dele. E às vezes a mãe fica brava, mas entenda que aquilo ali é um problema dela. E não entra na onda dela. Deixa ela sofrer o sofrimento dela. Entenda que aquilo é um sofrimento, porque talvez se a situação fosse inversa, você estaria na mesma situação. Acho que isso é muito importante. Sempre se coloque no lado do outro quando você for tratar, que você pensa diferente. Faz sentido. Acho que é mais fácil, principalmente quando você tem filho, se colocar no lugar. Acho que é talvez uma maturidade que seja adquirida realmente com o tempo, porque é isso, às vezes a gente fica irritado com uma forma que a mãe fala e tudo mais, mas é o que você falou, aquilo é vida, o filho dela é a vida dela, ela tá tão preocupada quanto, então um bom ensinamento pra gente aí também, já ir refletindo e colocando cada vez mais no lugar dela. Se quer fazer pediatria, tenha filhos, tá ligado? Ou pelo menos goste de criança. Acho que é Pelo o menos mínimo. Isso é o mínimo, Acho pelo que é o amor de mínimo. Deus. Isso é o mínimo. E a gente tem contato com você depois agora? A gente teve aula com você no 7º semestre e na... Vai ter no internato, no 10º período. Nossa, legal. Que bom. Beleza. E no hospital, sempre que vocês estiverem lá, né? Eu tô sempre lá, minha segunda casa. Já encontrei você alguma vez lá. Fiquei até sem graça de falar, ai, Carol. Pode falar. É minha segunda casa. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Acho que então É isso, fechamos o... encerramos aqui hoje. Gente, muito obrigado aí por ter acompanhado o episódio. Agradecer imensamente você ter vindo, ter aceito o nosso Agradeço. convite. Foi assim, o que eu falei pra você, olha, é muito importante pra gente ter aqui. Quando a gente idealizou o programa, eu sempre já falei no seu nome para falar um pouco da Desde o pediatria. primeiro Eu tenho um apreço muito grande por você como pessoa, como professora, como médica. Queria estar Obrigada. agradecendo mesmo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço muito. Gostei bastante. Que bom. Podem chamar mais vezes, que eu adoro Com falar. Vamos tentar trazer o Flávio, daí a gente traz vocês dois juntos também. Né? Briga de casal. Maravilha, fechou. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, tchau.